hoje a gente vê uma relação direta de quantidade de percentual de massa muscular e cognição. Então, quanto mais a gente vai atrofiando massa muscular, com o envelhecimento, por exemplo, a gente também vai diminuindo o volume cerebral. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso Papo a gente inventa. E hoje a gente está com a convidada, a doutora Jéssica Camargos, que é médica com foco na saúde da mulher, com visão integrativa funcional. Bem-vinda, doutora Jéssica. Bem-vinda. Muito obrigada. Vamos te chamar de Jéssica, tá? Fica à vontade, por favor. Todos temos idade aqui, se bobear, eu até para ser mãe, né? Conta pra gente o que significa, na prática, saúde feminina com abordagem integrativa. Então, na verdade, a parte integrativa da medicina é uma área nova que tem apresentado, não é uma especialidade reconhecida no Brasil, né? Então, na verdade, qualquer especialista, ele pode ter uma prática integrativa funcional. O que é isso? É você tratar, no caso aqui, a saúde da mulher, vendo o corpo como um todo, né? Porque muito tempo na medicina ocidental, a gente dividiu o nosso corpo em lotes. Então, o pulmão é do pneumo, o coração é do cardiologista, o cérebro é do neurologista, mas existem questões que vão ter impacto sistêmico. Então, quando você tem uma visão integrativa funcional, você consegue fundir todas essas áreas. Então, você consegue entender a importância do estilo de vida, da prevenção, das mudanças de estilo de vida, da nutrição, da atividade física. Você vai associando tudo isso da saúde mental, né? Você vai associando tudo isso com a saúde sistêmica da mulher mesmo. Então, eu costumo falar com minhas pacientes o seguinte: eu não vou tratar a sua síndrome de ovário policístico. Eu não vou tratar a sua endometriose. Eu não vou tratar a sua menopausa. Eu vou tratar você. Não tem como eu te melhorar e você não ficar melhor de qualquer que seja o problema. Então, geralmente, elas vão com uma queixa pontual e elas se sentem melhores em outras coisas que elas nem sabiam que estava ruim. Entendeu? Entendi. E como é que a alimentação, o estilo de vida vão influenciar diretamente assim, o equilíbrio hormonal da mulherada? Ótima pergunta. O que acontece? Quando você tem uma vida extremamente estressante, vamos lá, vamos falar de maus hábitos assim, mas vamos pegar o extremo. Tá. Uma mulher que não dorme bem, que fuma, que come fast food, ela tá fazendo todo um processo de estresse oxidativo e um processo inflamatório no corpo dela. Esses alimentos que ela ingere de forma errada, por exemplo, um excesso de carboidrato, né? Tudo isso vai passar por um processo metabólico. Então, pensando em termos de célula, você vai estar metabolizando ali, quebrando aquilo em glicose, e a glicose, ela passa por um processo que é glicação. E a glicação nada mais é que estresse oxidativo. Viver é um estresse oxidativo. O grande problema é que os maus hábitos aumentam esse processo, esse dano celular, né? Então, à medida que eu vou tendo maus hábitos, eu vou gerando mais dano para as minhas células, eu vou envelhecendo minhas células, gerando dano para o meu DNA. Existe até um estudo que foi Prêmio Nobel de Medicina, que a gente fala muito sobre o comprimento do telômero. O telômero é a perninha do DNA. E a gente percebeu que hábitos como álcool, tabagismo, alimentação inadequada, sedentarismo, faz com que esse telômero fique mais curto. E quanto mais curto esse telômero, menos longínqua essa pessoa é. Então, a longevidade com saudade, né? Igual, por exemplo, a gente vê nas Blue Zones, né? Que são lugares, zonas azuis no mundo, onde as pessoas vivem mais tempo com saúde. Okinawa, no Japão, tem gente com 115 anos lutando taekwondo. Entendeu? Sardenha, na Itália. As pessoas centenárias estão ali no meio da família, subindo aquelas falésias. Completamente ativas. Então, não é só o envelhecimento, porque a expectativa de vida, de forma geral,
realmente aumentou no mundo que tem acesso à saúde, né? Que tem Mas acesso... acho que o legal aí não é só a saúde física. Exatamente. Né? É estar vivo, sabe? Porque você tem duas escolhas. Eu até brinco com alguns pacientes meus, eu falo assim, olha, você vai ficar velho. Você tem condição de ficar velho? Se você dá um piripaque, eles vão te levar pro CTI, você vai ficar lá no CTI. Só que você vai ser um idoso muito frágil se você não tomar providências agora. Então, você pode passar dentro de uma internação ali, tendo um cuidador para cuidar de você, sem poder levantar de madrugada, porque senão você cai, quebra a perna para ir no banheiro. Ou você pode ser uma pessoa ativa. Eu tenho uma paciente de 92 anos, que ela faz terapia de reposição hormonal até hoje, tem vida sexual ativa, viaja todos os anos. E eu brinco que eu vou atender ela até eu fazer 135, depois eu vou passar ela para outro médico. Mulheres, nem tudo está perdido, por favor, preste atenção nisso. E assim, eu acho aquilo lindo. Por quê? Porque é o tipo de vida que você quer chegar aos 92. Porque quando você pensa em chegar aos 92 anos, se for pra chegar frágil com alguém trocando suas Dependente de fraldas, alguma forma, né? eu acho que ninguém deseja isso. Não, Entendeu? A gente quer autonomia, né? Exatamente. A gente tem 100% de controle disso? Não temos, mas fazer medidas preventivas em relação à nossa saúde impacta diretamente. A gente vê isso muito claro por causa das Blue Zones, que são pessoas que têm. Quais que são os 5 aspectos que a gente vê nas Blue Zones, né? São pessoas que têm hábitos alimentares interessantes, comidas mais saudáveis, agricultura mais familiar. São pessoas que têm prática de atividade física constante. Então, nem que seja por causa dali, por exemplo, em Sardenha, eles têm uma prática de pescadores, né? Então, eles sobem e descem aquelas falésias italianas o tempo inteiro. Eles vivem em comunidade muito próxima da família. Eles têm uma tradição familiar muito forte. Então, é a bisavó com a avó, com a mãe, com os netos, com todo mundo junto ali, em comunidade. Então, essa saúde familiar, psicossocial, né? familiar, que eles têm, um respeito que eles têm com os mais velhos. Isso tudo vai gerando um vínculo saudável, sabe? Isso gera uma resposta no DNA de forma positiva para essas populações dessas zonas, né? E são aspectos muito, muito evidentes nessas Blue Zones. Você falou que são 5... São 5. São a alimentação, a prática de atividade física, a convivência familiar, o que chama de Ikigai no Japão, que é a razão de viver, sabe? Aquele motivo para o propósito e fé. Ai, bom, todas essas populações... A névoa se dissipou. É porque de vez em quando a névoa vem. Tô ligada. O corpo, às vezes, costuma dar... Na verdade, o corpo fala, a gente é que não sabe escutar, né? O corpo, às vezes, dá sinal de desequilíbrio entre nutrição, hormônio. Quais os sinais que a gente precisa estar atento para perceber que tem alguma coisa errada? A partir de 35 anos, nós mulheres, nós já começamos a ter um declínio. Eu falo que até 35 você está indo para o seu pico ali. O que é que você pode ver que é um sinal de que está acontecendo uma coisa errada? Você está perdendo massa muscular. Isso é um sinal de que, muito provavelmente, se você continua tendo a mesma vida, uma prática bacana de atividade física, uma alimentação regular, muito provavelmente você está tendo um declínio hormonal, né? Eu brinco que é indiscutível, gente. Não tem mais como você viver no mundo de hoje e não ter consciência que você precisa. É igual ler e escrever. Você precisa de praticar atividade física e comer saudável. Não tem discussão disso. Foi duro, mas eu me conscientizei disso. E é difícil. Eu falo que foi difícil pra mim também. Sim. A atividade física, até eu entender que eu precisava de fazer ela era um pesar pra mim. Então, eu ia e voltava, até que Vira um sacrifício, né? Hoje eu não consigo não começar meu dia. Viver sem, né? Eu não consigo não começar meu dia com atividade física. Me incomoda se eu não me organizar para o meu dia ter atividade física primeiro. Já entrou no seu estilo de vida. Exatamente. Né? Tem uma mulherada aí... Mulherada não, homem também, né? Entrando em vitamina, em suplemento, em um monte de coisa e
principalmente uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, da questão da automedicação. Mesmo que não seja um medicamento, vamos dizer assim, Mas a em doses suplementação, né? desnecessárias ou excessivas, como diz aquela frase, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Exatamente. Então, muita gente vem tomando coisas da própria cabeça, desnecessariamente. Qual que é o papel emocional, papel real e hormonal e emocional dessas vitaminas na saúde da gente? Então, a gente veio de uma população que estava extremamente carente de forma nutricional. Até uma pessoa que tinha uma alimentação bacana apresentava carência em exames laboratoriais porque é uma agricultura em monocultura, em larga escala, com agrotóxicos, um estilo de vida que às vezes demanda mais estresses, consome mais nutrientes. Para o boom da pandemia, assim, eu acho que foi o hype do wellness, né? Assim, todo mundo quer ser saudável pós-pandemia. A vida pós-Covid é uma vida que é chique ser saudável hoje em dia. Faz parte de uma... É a nova moda, né? E aí, as pessoas estão tomando suplementos por conta própria. E existe um motivo para pessoas que são capacitadas, treinadas para trabalhar com isso, né? Porque se você faz uma dose exagerada de vitamina A, por exemplo, você pode fazer uma hepatotoxicidade, você pode lesar seu fígado. Níveis elevados de vitamina D, embora seja raro, e às vezes a gente vê o outro lado também criticando a suplementação de vitamina D, e assim, é muito raro problemas com a vitamina D, né? Mas pode acontecer, e pode acontecer calcificações devido ao excesso de vitamina D, principalmente quando ela não vem associada à vitamina K2 e MK7. Que aí a gente não direciona o cálcio para onde ele realmente precisa ir, né? A gente quer o cálcio em tecidos duros, ossos e dentes. Cálcio não é para ficar por aí em pele, porque ele promove o envelhecimento. Em intestino, ele aumenta o risco de constipação. Em artérias, ele faz placas, né? Ele favorece a formação de placas de colesterol. Que é um perigo, Que né? é um perigo. Então, a gente trabalha de forma direcionada com o paciente, trabalhando com doses, individualizando o tratamento justamente para evitar problemas. Então, a gente não quer o problema da privação nutricional, mas a gente não quer que o paciente tenha problemas por excesso, né? Existe, assim, uma certa... Eu falo que o pessoal exagera um pouco quando fala disso, ao meu ver, né, um certo terrorismo em relação a isso, porque, por exemplo, o Tilenol é a medicação que é o maior causador de transplante de fígado do mundo. E ele tá ali na porta do caixa da farmácia. Sim. Você compra, todo mundo tem um Tilenol na bolsa e ninguém fala disso. Ninguém faz um terrorismo. Tilenol pode te matar. Mas a gente vê muito terrorismo do tipo, vitamina D vai te matar, isso vai te matar. Existem alguns riscos. É importante você ter um profissional para te acompanhar na sua suplementação, sem sombra de dúvidas. Mas a gente está falando de um risco muito menor em relação a medicações, de fato. Sim. A gente não vai discutir isso não, mas tem interesses por trás dessa história toda. Com certeza. Não, eu lembro que eu estava bem deficiente de várias vitaminas, minerais. Um deles era a B12. E aí eu comecei uma suplementação, claro, orientada por uma profissional. E pouco tempo depois, não, um tempo depois, eu fui refazer os exames. A minha B12 tinha ido pra lá, tipo, quase dobrado. Aí a gente, peraí, vamos segurar agora. Vamos devagar, porque né? nem 8, nem 80, né? Exatamente. Jéssica, posso chamar Fique à vontade. assim, Jéssica, né? Tem algum alimento ou até um hábito que você considere que seja um aliado na saúde da mulher? Porque eu já ouvi muito falar que as verduras verdes escuras são muito favoráveis para as mulheres em época pré-menopausa, menopausa. E as vermelhas também, né? A amora, o mirtilo, a uva, são frutas bem interessantes também nesse período, porque são fitoestrógenos,
né? E os verdes ali, por ser rico em ferro, por ser rico em complexo B. Eu gosto muito dessa parte da nutrição, né? Eu vou falar aqui bem superficial, porque eu não sou nutricionista, mas tem uma visão da nutrição que eu acho muito interessante, que é a sazonalidade dos alimentos. Sim. Entendeu? Você comer alimentos que fazem parte daquela estação que você está. Isso faz os alimentos virem mais ricos, porque eles já estão eles estão no tempo deles. E o nosso corpo, ele é muito interessante, porque a gente vem de um processo, né, do mundo. Então, assim, no verão, as frutas que dão são mais importantes para as coisas que o nosso corpo são expostas no verão. As frutas que dão no inverno promovem vitaminas e minerais que nos ajudam mais para coisas mais comuns no inverno. Por exemplo, as gripais, né? E tudo. Então, exatamente. Então, quando a gente respeita essa sazonalidade da nutrição, eu acho fantástico, né? Maravilhoso. A natureza é muito sábia, porque a industrialização fez a gente ser exposto a outras coisas, outros produtos. Mais fácil, é muito mais fácil rasgar um saquinho, abrir uma lata, né? Exatamente. Desembalar é mais fácil do que o descascar, né? E aí essa questão eu acho que vem muito daí também. É aquela coisa do voltar à ancestralidade, voltar ao feminino, voltar a si, né? Esse retorno é exatamente isso, é sentir. E você está falando de sentir, queria saber, assim, a gente pegando corpo e emoções. Adoro. Como é que essa conexão entre eles pode fortalecer o dia a dia da mulher? Deixa eu te falar uma coisa. Do jeito que você expressou, é um jeito de um senso comum de pensar de corpo e emoção. Você fez assim, corpo e emoções. Você separou uma coisa da outra. E a gente não consegue separar isso. A gente separou a ciência de forma didática para estudar. Psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, médico. Aí dentro dessas áreas a gente ainda tem sub-áreas de tudo. Mas a gente não pode separar uma coisa da outra, né? Que é a visão integrativa. Exatamente. Né? Não é corpo e emoções, é emoções levando as situações no corpo e o corpo alterando suas emoções. Então, ao meu ver, uma pessoa saudável, ela tem muito mais potencial de resiliência diante de circunstâncias difíceis na vida do que uma pessoa que está adoecida. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que fica ali alimentando, passou por problemas que aquilo, de certa forma, causaram um impacto muito grande nelas, elas também vão... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora elas vão gerar uma lesão orgânica devido às emoções dela. Por quê? Porque a emoção é algo físico. Eu tive um pensamento aqui. Esse pensamento ruim vai desencadear um processo na minha adrenal que eu vou liberar hormônios contrarreguladores. Esses hormônios contrarreguladores, eles têm efeitos na taxa de filtração do rim, tem efeito na mobilidade intestinal, na frequência cardíaca, na velocidade de respiração, então no relaxamento do diafragma. Isso é físico, entendeu? Isso não é corpo e emoção. E emoções fortes, negativas, né? Que quando a gente fala de adoecimento, é como se fosse um capotamento de carro. Ele desencadeia um processo endócrino-metabólico no corpo que a gente chama de REMIT, que é resposta endócrino-metabólica ao trauma. Assim como eu capotei o carro, e dependendo da amargura que essa pessoa traz, da dor que ela traz no coração, eu falo que é melhor você capotar um carro do que você ficar ali com aquela dor a vida inteira. Porque capotou o carro, vai lá, tratou a fratura, resolveu, pronto. Vida que segue, gratidão, Deus, sobrevivi. Agora, se você fica com essa amargura a vida inteira, você tá ali todos os dias fazendo essa liberação desses hormônios contrarreguladores. E adoecendo algum órgão seu. E aí, geralmente, a gente adoece o nosso elo fraco. O nosso DNA, ele tem genes positivos, genes que manifestam saúde, genes que manifestam doenças. Todos nós temos. A apresentação genética, ela vai depender da epigenética, do ambiente externo. Então, se você tá lá todo dia fazendo liberação de hormônios contrarreguladores devido a emoções negativas, você uma hora vai desencadear a manifestação de um gene
de alguma doença. Esse estresse emocional, ele influi também nos nossos ciclos femininos, na saúde ginecológica, principalmente. Principalmente em relação à progesterona, né? O cortisol, que é o hormônio conhecido como hormônio do estresse, né? Eu vou fazendo ali picos de cortisol, ele é carreado no nosso corpo pelo mesmo carregador da progesterona. Só que como ele é o hormônio do capotamento de carro, e a prioridade é a minha sobrevivência, eu vou carregar o cortisol, não vou carregar a progesterona. Só que a progesterona ela tem função reprodutiva, ela tem função de proteção do nosso útero, então ela faz o útero ser um útero saudável. Ela tem proteção da nossa massa muscular, ela liga receptores GABA no sistema nervoso central, te deixa mais focada, mais calma, mais centrada. Por isso que quando você tá no climatério, que o primeiro hormônio que cai é a progesterona, você fica meio voada. Gente, você fica meio esquecida. Eu já sou. Imagina quando eu entrei a situação. Exatamente. Mas é isso, é o primeiro hormônio que cai. Porque ele é um hormônio que se eleva após a ovulação, né? Como os ciclos começam a ficar anovulatórios, ele costuma ser o primeiro a cair. E eu entendo que quando a gente reprime emoções, sentimentos, ou a gente se apega muito a esses sentimentos mais de melancolia, vitimismo. Sentimentos negativos. Sentimentos, digamos, não muito nobres, vamos colocar assim, a gente vai somatizando, e hoje em dia o tanto de gente que a gente vê com doenças, vejo as pessoas muito, né? muito mais adoecidas que antigamente, e aí eu fico pensando nas emoções, no tipo de alimentação que lá atrás não tinha tanto agrotóxico. Hoje as pessoas são muito mais doentes, adoecidas do que lá atrás, confere? Exatamente, sim. Isso que passa pela minha cabeça faz sentido? Muito sentido. Eu vou falar uma coisa muito polêmica. E talvez vão me cancelar por causa disso. Mas você não vê uma pessoa que está bem fisicamente, se alimentando bem, indo na academia, sem os extremos, né? De cobranças de imagem. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma pessoa que está se cuidando ali. Que tem um hábito saudável. Que tem hábito saudável. Tá dormindo bem, sabe? Ela tem aquele hábito de deixar o ambiente da casa mais tranquilo. Ela dorme a noite inteira. Ela acorda mais cedo. Ela tem um café da manhã saudável. Ela pratica atividade física. É muito difícil você encontrar essa pessoa deprimida. Claro que todo mundo tem seus momentos ali de dificuldade, mas é muito difícil você ver esse tipo de pessoa muito deprimida, numa crise de depressão maior, precisando de uma internação, com pensamento suicídio. É muito difícil. Muito difícil. A coisa do exercício traz a endorfina. Exatamente. Né? Traz um pouco daquilo e aumenta a autoestima, aumenta a testosterona. Falo que dá um vigor para a vida mesmo, assim. E isso motiva a pessoa a seguir, né? A ter um potencial de resiliência. Sim, sim. E quando a gente fala em mudar hábitos, não só hábitos de atividade física, hábitos alimentares e tal, tem alguma idade para começar ou nunca é tarde para começar? Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar, né? E é impressionante que você sempre vai colher resultados. Ah, não, mas eu já tá muito... Não, você sempre vai colher resultados quando você começa a colocar mudanças na vida, sabe? Tem pacientes que são muito resistentes a algumas mudanças, eles falam que não conseguem, que já tentaram várias vezes aplicar algumas coisas. E eu falo assim, me dá uma chance. Faz um compromisso comigo de fazer isso 60 dias. Se você não melhorar, eu vou com você comer um sanduíche e a gente passa o dia inteiro sentado no sofá assistindo Netflix. Porque não tem como isso ser saudável, sabe? Não tem como ela não colher fruto disso. É claro que quanto antes a gente começar, melhor. Porque existem... menos sequelas. Exatamente. Menos sequelas do que você vai causando ali a longo prazo. É como se você estivesse machucando o seu corpo e quando você
faz, né, uma mudança de hábitos, você diminui esse processo, você desacelera. O corpo ele tem um potencial de regeneração. O corpo é fantástico para isso. Mas é óbvio que existem lesões que acabam se tornando irreversíveis e algo não é. Uma pessoa que já infartou, é tarde ela começar a ter hábitos saudáveis? Não. Mas o tecido que morreu no infarto, ele não vive de novo, né? Então, é uma pessoa que já vai ter sequelas ali por maus hábitos anteriores. Eu te ouvindo falar de Netflix, eu fiquei pensando aqui que lá atrás, no tempo das cavernas, os grupos, que eram até os nômades, né? Eles caminhavam bastante, corriam atrás da caça, depois começaram a se fixar e plantar, mas tudo sempre tinha muito trabalho ali, muito movimento. De lá para cá, tudo sempre vem para o nosso conforto, digamos assim. Então, eu quando era criança, a TV tinha 5 canais e você tinha que levantar para ir trocar o canal. Então você pensava, será que eu vou lá trocar o canal? Deixa aí mesmo. Hoje, a gente aperta o botão para ligar a TV. Gente, hoje lá na minha casa nem apago a luz. Fulana, apaga a luz. Exatamente. Então, assim, esse conforto, de uma certa forma, ele vai deixando a gente cada vez com menos movimento. O nosso trabalho hoje não é mais um trabalho braçal. Até na época dos nossos avós, mais ou menos, ainda existia uma exigência de um trabalho mais braçal. Hoje são raras as profissões que têm uma exigência de trabalho braçal. A maioria dos trabalhos tem uma demanda cognitiva, né? Por isso que antes eu precisava de ter força e agora eu preciso de ter habilidades acadêmicas, né? Só que o DNA, ele não tá entendendo isso. O nosso DNA vem lá dos nômades. Ele não tá entendendo isso, né? Ele não foi preparado para isso. O nosso corpo, ele vem de um ser que é da natureza. Hoje a gente se desprendeu totalmente da natureza. A gente vive em comunidades que não tem acesso à natureza. Tem gente que eu falo assim, às vezes eu falo pro paciente, nossa, vai pisar numa grama, sabe? Ele, doutora, você sabe que não sei onde que tem grama perto da minha casa? Assim, a pessoa não acha uma grama para pisar perto de casa. Então a gente tá cada vez mais distante da natureza. O nosso corpo não tem tanta demanda para trabalho, não preciso tanto do meu corpo para sobreviver, eu não preciso de pegar uma enxada para poder plantar nada, né? Mas aí isso acaba gerando um impacto no que eu preciso, que são minhas habilidades cognitivas. Porque hoje a gente vê uma relação direta de quantidade percentual de massa muscular e cognição. Então, quanto mais a gente vai atrofiando massa muscular, com o envelhecimento, por exemplo, a gente também vai diminuindo o volume cerebral. Agora, nosso corpo, ele vai dando sinais sutis que a gente, né? Quem não tá ligado, quem tá ali no piloto automático, não se liga. Como é que, conta pra gente aqui um pouquinho, como a gente ficar mais atenta para que esses sinais sutis, para que eles não se agravem. Sim, por exemplo, dificuldade de sono. Não é normal o cérebro não demandar o sono, porque o sono é um momento de reparo, né? É um momento que o corpo precisa para ele fazer alguns reparos enquanto o cérebro descansa. Uma pessoa que não está dormindo bem, que está tendo um sono agitado, é um sinal que ela precisa olhar para ela e ver o que está acontecendo ali. E quando nós mulheres estamos na perimenopausa, no climatério, isso é um problema. Gente, 3 da manhã... 3 da manhã é um horário que a gente tem um pico de cortisol.
Existem até superstições, que é o horário dos espíritos. Existem várias superstições sobre as 3 da manhã, porque realmente é um horário que a adrenal levanta, faz um picozinho de cortisol ali. Quando a gente tá sem a progesterona para competir, lembra que eu falei que eles têm o mesmo carregador? Sim. E aí na perimenopausa eu começo a ter ciclos anovulatórios, a progesterona tá baixinha, eu desperto nesse horário. E tem gente que não dorme de novo. Tem mulheres que passam o resto da madrugada. Agora. Eu nunca tinha prestado atenção na hora, mas é o meu horário de acordar e não dormir mais. Exatamente. Não, comigo acontecia o seguinte. Eu acordava, aí na hora que era para eu levantar, tipo 6h30, aí é a hora que eu falava assim, gente, agora eu vou ter que dormir um pouquinho. Aí pronto. Aí já perdi a hora, quebrava meu dia. Isso é outro sinal que eu falo. Porque às vezes eu pergunto assim, você dorme bem? A pessoa, às vezes, ela deita e nem vê que... Outro sinal, acordou cansada. É um sinal de que você também tem que olhar pra você. Porque, teoricamente, o sono ele é pra te descansar. Não é normal uma pessoa deitar e acordar parecendo que acabou de dormir, né? Cansada. Sim. Como se estivesse correndo uma maratona a noite inteira. Um sinal muito importante, principalmente tanto para homens quanto para mulheres, queda de libido. É sinal também, a gente está vendo hoje homens e mulheres jovens sem desejo sexual. Queda de libido pode falar a favor. Libido, eu falo que não é libido só nesse momento, não só para a questão sexual, é libido para a vida. Energia da vida, energia para aquilo. E tem gente que não tem. Né? Isso também é um sinal interessante. Muita flutuação emocional. A pessoa vai do 0 a 80, sabe? A pessoa quer dar uma tamancada na primeira pessoa que vem na frente. Esse tipo de é um sinal também. Às vezes a pessoa... Começou a rosnar. Não, tem aquela que já é mais estressadinha, mas aí quando fica mais... Vai voar copo, então é pra ficar atenta, né? Mas eu falo que quando a pessoa é muito barraqueira, pode fazer um examezinho nela que tá faltando alguma coisa ali. Uma progesterona, uma B12 pra sintetizar uma serotonina. Sério? Tá, com Olha certeza. que legal. Legal. Gente, é interessante, né? Com certeza. A gente tem muito padrão de comportamento em relação a como que tá o nosso corpo, sabe? Os 2 principais hormônios, estradiol e progesterona. Eles em equilíbrio, o que acontece? Num ciclo natural da mulher, do primeiro dia até o meio do ciclo, que vai depender muito de quantos dias que tem o ciclo da mulher, mas até o meio do ciclo, o estradiol ele vai subindo gradativamente. E a progesterona ela se mantém baixa. Nesses primeiros dias, né, desses 10, 14 primeiros dias do ciclo, nós mulheres vamos gradativamente ficando mais animadas. Por quê? Porque o estrogênio, ele em níveis regulares, ele liga a receptores glutaminérgicos no sistema nervoso central. Que é isso? Você comeu de passar no cabelo. Glutamato. Eles deixam a gente agitada, mas animada, comunicativa, com libido. Nós mulheres com o estradiol em nível bacana, ficamos mais bonitas, o rosto fica mais simétrico, é visível, tá? O cabelo mais sedoso. E aí, eu chego no meu pico de estradiol quando eu vou ovular. E aí, depois da ovulação, meu estradiol, ele cai levemente e a progesterona, ela sobe. Ela domina em relação ao estrogênio, uma mulher normal. E aí, a segunda fase do ciclo, que seria a fase lútea, ela já tá um pouco mais concentrada, mais focada. Então, geralmente, eu até oriento as minhas pacientes que têm ciclos, né, que não estão em menopausa. Assina o contrato na fase lútea. Toma decisões na fase lútea. Às vezes, elas estão passando por uma crise no casamento. Não separa antes da gente chegar na fase lútea. Vamos ver como é que tá a sua progesterona. E outra, eu brinco com elas assim, se você tem mania de gastar muito, não vai no shopping no período ovulatório. Você tá com um pico de estradiol, a chance de você ter uma atitude impulsiva é muito grande. E aí, o excesso de estrogênio, que é um problema, que ele até um nível bacana, ele vai te deixar mais comunicativa, mais animada, mais isso, mais aquilo. Quando ele passa do ponto, você tá mais irritada, mais compulsiva. Então, aí vem as compulsões de compras, compulsões alimentares. Se tiver uma liquidação, então... Alimentares.
É falar mais do que precisa, falar o que não deveria falar. Nós mulheres temos muito mais isso do que homens. Por quê? Sim. Porque a gente tem muito mais estrogênio. Eu acho que meu estrogênio passou a vida inteira nas alturas. Porque, olha, eu falo o que vem na cabeça. Deus toma conta. Depois arrepende. Então foi uma atitude Às vezes impulsiva. sim. Às vezes sim. Mas a dominância estrogênica, né? Que é o estrogênio dominar ao longo do ciclo, é um problema da mulher moderna. Por quê? Cremes aumentam os xenoestrógenos, parabenos, eftalatos, chumbo. Coisas industrializadas geralmente são xenoestrógenos. Soja. A gente é de uma geração que Óleo de soja. usou muito óleo de soja. Sim. Tudo isso aumenta os estrógenos. Plásticos. E aí, isso acabou fazendo um problema de excesso de estrogênio em nós mulheres. Em homens também. A gente Agora, começou a perceber hoje- homem. Desculpa. Sabe o que eu estava pensando aqui? O tanto que é importante a gente entender os nossos ciclos. E é uma coisa que tinha que ter matéria na escola. Também né? acho. Porque Eu assim, acho. Eu também olha, acho. se aprender isso beirando 60 anos é triste, gente. filho. Depois já não tem nem ciclo Pois mais pra poder tentar entender. Até pra você se entender, porque às vezes você tá tendo uma emoção motivada por uma razão hormonal. Entendeu? Eu não percebia que eu tinha... Olha só que loucura isso. Eu fui perceber que eu estava tendo... Na verdade, eu não tinha. Acho que eu comecei a ter, não vi o começo. E em um determinado ponto, a tal da TPM, que um dia... meu marido falou assim, aqui procura um médico. Você tem uns dias que você tá ficando muito insuportável. Tem alguma coisa errada, porque... Não é uma coisa normal. Aí eu comecei a observar e realmente tinha dias que eu não me aguentava. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não remédio, porque não tá bom não. E assim, é porque a gente também, nessa loucura que a gente vive, a gente tem muito tempo de ficar se observando, né? Uhum. E é muito importante prestar atenção, País. Olha a quantidade de Sim, informação sim. que tem aqui. Exatamente. E como os hormônios, eles mexem com a gente, né? Nossa, demais. Eu já vi mãe se culpando porque não estava conseguindo ter paciência com os filhos num certo período assim. Ela não associava que era o período da TPM e aquilo acabando com ela emocionalmente. Porque eu falo que depois que a mulher vira mãe, ela carrega também uma culpa que tudo vira culpa dela, né? Ela se responsabiliza demais. Essa aqui também. Se Falei isso, responsabiliza eu falo que muito. culpa é substantivo feminino, não é à toa. É Exatamente. tudo nosso. E ela se culpando porque a voz do filho irritava. E aí você vai ver, ela tá passando por uma TPM, às vezes até disfórica, que a gente fala, né? Eu percebi depois de me observar que eu tenho pavor de buzina. E eu sou uma pessoa, eu demorei a dirigir porque eu me achava muito estressada, que eu não tinha paciência. Mas eu não buzino, normalmente em hipótese alguma. Eu detesto gente barulhenta, gente que avisa que vai passar, eu não gosto. E o dia que eu buzinava, era o dia da minha TPM. Meu sinal de TPM era buzinar. Se eu enfiasse a mão na buzina pra alguém, eu falava TPM, pronto, volta aqui, centra, vamos prestar atenção, porque é TPM. Era impressionante como que isso ficou nítido de repente. Então é muito importante a gente se observar. Tem alguma rotina de autocuidado que a gente pode fazer para aprender a respeitar esses ciclos naturais ou perceber ou entender como é que a gente funciona? Ele não pode ultrapassar limites naturais, entendeu? Nós mulheres somos cíclicas, a gente precisa de entender isso. Então vai ter períodos que a gente vai estar comunicativa, vai ter períodos que a gente vai estar mais um pouco mais reclusa, e isso é natural. Faz parte da Faz A gente parte. gargalha num dia e chora no outro. Só que quando isso chega a extremos de, por exemplo, numa fase, ao invés de você estar mais comunicativa, você está impulsiva, e a outra você está deprimida ou irritada, ou ao invés de só buzinar, você desce do carro e quer bater Vai na caçar pessoa, briga, vai caçar briga. Isso são limites que não, de uma linha que não dá para ser ultrapassada. Isso é sinal de que a gente está precisando de regular isso aí. Uma vez ou outra, a sua progesterona não subir tanto, pode acontecer. Você vive num grande centro urbano, com mais exposição ao estresse. Às vezes aconteceu alguma coisa ali dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. E aí a sua progesterona competiu lá com o cortisol. E acabou que ela não conseguiu chegar nos receptores da maneira que precisa. Mas se isso tá todos os ciclos acontecendo, é a hora da gente começar a olhar, mudar os hábitos de vida. Porque essa pessoa provavelmente não tá dormindo bem, não tá comendo bem, não tá praticando atividade física, não tá manejando bem o estresse, né? Já acorda com ódio
do marido, já acorda irritada porque o dia vai começar, já vai pro trabalho apavorada porque odeia o chefe, sabe? E a pessoa já tá ali o tempo inteiro desse jeito. E é bom a gente olhar porque muito provavelmente vai ter ali, ou porque o distúrbio hormonal tá levando ela a essas emoções, ou essas emoções estão causando o distúrbio hormonal. É uma via de mão dupla. Não, e hoje em dia, todo mundo, mulheres, homens, a gente está com muitas questões ali que levam a gente a uma vida estressada, né? E não dá pra você ser um Buda 100% do tempo, né? É claro não, que... Humanamente impossível. Humanamente possível. Todo mundo vai ter seus... Tem algum exame, avaliação que seja importante para a gente ter uma ideia, uma noção do estado geral da saúde, assim? Que seja... vários. São vários. Da saúde feminina, né? Estamos falando aqui. Eu gosto muito de avaliar marcadores inflamatórios, os hormônios, os níveis nutricionais mais importantes, B12, D, ácido fólico. Tem mulheres que naturalmente têm carência de ácido fólico, é importantíssimo para síntese de serotonina também, né? Que é um neurotransmissor muito relacionado à sensação de prazer, de satisfação. Então, eu gosto de avaliar tanto os marcadores inflamatórios quanto as questões metabólicas ali de insulina, glicose, quanto as questões hormonais mesmo, progesterona, estrogênio, testosterona. O próprio cortisol é interessante ser avaliado. Dependendo de como que está isso no sangue, justifica a gente avaliar pela saliva, porque a gente pega ele na forma livre para ver como que tá. Então, tudo... Eu acho que no mínimo, assim, uma vez no ano a gente tinha que dar uma conferida nisso, do jeito que a gente vive hoje. E são coisas que durante muito tempo, e eu acho que ainda hoje, muita gente nem pensa em avaliar, né? A gente tá passando por um período de transição, né? Dentro da medicina. Então, a gente... evoluiu o acesso à atenção terciária que a gente fala, né? Então, hoje é fácil, entre aspas, salvar uma vida que está infartando, que está tendo AVC e tudo. Acesso a tratamentos mais complexos. Aí a gente chegou nesse pico, mas aí a gente veio, principalmente pós-pandemia, enxergando uma necessidade muito grande de prevenir esses problemas. Estavam só apagando fogo, né? Exatamente. E aí agora a gente está nessa fase de transição entre eu vou esperar infartar para eu me tratar, do eu vou prevenir antes de eu infartar. Não, porque prevenção é muito melhor, né? Tudo, né? Bom, Jéssica, a gente tá que se interrompe aqui. Passou muito rápido. Já passou? Já passou, mas peraí. Antes da gente terminar, eu queria que você dissesse aqui para a mulherada o que seria importante, do teu ponto de vista, dessa medicina integrativa, que essas mulheres, elas soubessem sobre seus corpos, suas saúdes. Olha, tudo que a gente conversou aqui é muito interessante. Eu acho que ciclo menstrual para uma mulher que está ciclando é muito importante ela entender, né? Porque existem emoções relacionadas aos picos hormonais e que ela pode ter muito mais inteligência emocional se ela souber que hoje não tá dia da gente conversar, meu amor, né? Vamos deixar para semana que vem. Eu não vou assinar esse contrato hoje, porque... Ou então, eu até costumo aconselhar assim... Eu faço isso. Ele chega no final do dia, às vezes eu tenho que resolver uma questão, eu falo assim, eu vou dormir. Amanhã, quando eu acordar, eu revejo. E eu costumo dar uma checada em qual fase do ciclo eu tô, se a decisão for muito impactante, assim, né? Gerar uma repercussão positiva ou negativa é importante. Eu vou lhe cortar rapidinho, só pegando isso. Eu lembro que quando eu menstruava, isso depois que eu passei a observar, eu brincava que eu não tinha TPM, eu tinha TDM, que era durante. Eu ficava mais assim melancólica. Eu comecei a perceber isso. Falei, nesse período aqui, nesses dias aqui, 3, 5 dias, deixa eu quietinha no meu canto, ficava mais reclusa, mais né? reclusa. Exatamente. Porque nesses primeiros dias, o que acontece? Os 2 hormônios, eles caem de uma vez para ter um descolamento do endométrio. Então, você fica meio carente dos 2. Você provavelmente vai ficar mais reclusazinha quando você entra na menopausa também, porque cai também os 2 principais.
tanto estrogênio quanto a progesterona. Uhum. Os dois estão caminhando bem baixinhos aí nesses primeiros dias. Então, voltando lá... As mulheres que estão ciclando. Observe a qualidade do seu sono, se você está acordando cansado ou não. Observe se você tem libido. Observe como que tá o seu humor, né? Observe se você está tendo muita compulsão alimentar, muito desejo alimentar de coisas que não são saudáveis. Isso também é um sinal ruim. Isso não é só porque o negócio é gostoso, entre aspas, né? Isso fala um pouquinho a favor pra gente de alguns problemas hormonais mesmo. Uma vez ou outra você querer um docinho, ou da mulher. Mas isso ser frequente de uma forma meio incontrolável, a gente pode procurar que existe uma causa metabólica. Deixa eu pensar. Pode falar para nós também, menopausadas, por favor. Observe o nível de energia que você está tendo, né? É claro que existem dias que estamos mais cansadas, porque a demanda foi maior, existem dias que nós estamos mais animadas, mas se você está com muita falta de energia, com muita sonolência, e ao mesmo tempo que sente sonolência o dia inteiro, chega de noite, você não tem uma noite de qualidade, tudo isso é um sinal de que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que observar, que a gente tem que procurar alguém para ajudar a gente mesmo. Eu acho que essa consciência é muito importante. Hoje a gente foi almoçar e eu adoro sobremesa, sou apaixonada por doce, sempre. E todas as vezes que a gente ia almoçar, tinha um picolé no final, porque tá todo mundo junto, ou um bombom, ou a sobremesa mesmo, às vezes até os dois. Uhum. E hoje eu tô me tentando fazer uma reeducação alimentar, tô mudando meus hábitos aos poucos, mas devagarzinho, mas tá indo. Eu acabei de almoçar, eu olhei para aquela prateleira cheia de doce, olhei para a coisa do picolé e falei, eu tô com vontade? Não tô com vontade. Em outras épocas eu ia lá automaticamente pegar um picolé, lógico, depois que você abrir e morder vai estar uma delícia, você vai acabar de comer. Mas eu falei pra Débora, Débora, olha, eu não tô sentindo falta de doce, então eu não vou comer. O dia que eu estiver sentindo falta, que eu achar que tá bom, ok, eu vou lá e vou comer. Mas eu fiquei olhando e falei, gente, parabéns pra você, Graciema, que você brilhou hoje, né? Arrasou. Não comi nada. Falei, olha, então acho que é só essa coisa da gente se observar já faz uma diferença, né? É o conhecimento junto com a consciência que a gente já falou. Um senso crítico, casos, né, com a gente. E porque pensar, é óbvio que a gente vai querer, sim, o conforto, né? Que é o que você estava falando. A gente vai querer, sim, ficar sentado ao invés de movimentar. A gente vai querer comer um docinho, porque é dopaminérgico. Na hora que você está comendo um alimento com açúcar, com gordura, aquilo libera uma quantidade de dopamina, que dá uma sensação de controle. É viciante. Então, tem um livro que eu adoro, que eu costumo indicar, que chama... 2 livros, na verdade, que eu acho muito interessantes para a pessoa começar a entender um pouco desse processo. Chama Nação Dopamina. Sim. Eu acho fantástico esse livro. É uma psiquiatra que conseguiu sintetizar de uma forma muito didática ali o que a nossa geração está vivendo em relação à dopamina. A gente é uma geração que quer prazer fácil, rápido. A gente quer se compensar o tempo inteiro. E é difícil, porque quase ninguém está querendo o contato com as coisas as coisas mais difíceis. E geralmente são essas coisas que trazem resultados mais positivos ao longo prazo, né? E o outro chama Hábitos Atômicos. Para mim é o livro que mais sintetiza também questões de hábitos. Como que você implementa hábitos bons na sua vida, como que isso consegue se consolidar, sabe? São 2 livros que eu acho fantástico. Show, vou ler Hábitos Atômicos, eu não conheço não. Tá na minha listinha lá, mas eu também não li. Esse eu não li não, mas tá na lista. É o melhor livro de hábito, ao meu ver. Eu acho que ele é o que mais traz, assim... Porque tem muitos, né? Livros de hábitos hoje. Mas eu acho que ele é o que traz mais uma... Ele te convence mais. A gente não consegue ler tudo, né? Todos os conteúdos que existem. Mas a gente vai nas dicas de quem... Né? De quem... importante aqui pra gente. Jéssica, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Ótimo. Pena que esse papo obrigada. não aconteceu uns 40 anos atrás, assim, que teria sido muita coisa diferente na minha vida, na sua também, né? Na minha também. Mas Sem sempre tempo nunca é é tarde. tempo de começar. Sempre é tempo. Obrigada pela presença. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada. E a gente tá aqui toda quarta-feira, às 19 horas, no YouTube e no Spotify, no @nosso papo, a gente inventa com episódios novos. Aproveita, se inscreva no canal,
curte, comente e compartilhe. É isso aí. E vocês também podem seguir a gente no Instagram e no TikTok, @o nosso Papo a gente inventa. Beijo! Tchau! O nosso papo A gente inventa.